Esse é mais um vídeo de cortes do Resenha da Cidade. Neste programa recebemos Ricardo Antunes. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ricardo Antunes de Abreu, sou atual presidente da Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas, ANASO-BR, e as minhas áreas de atuação é essa questão eleitoral, né? E a questão da demografia também são as minhas áreas de atuação. Então, nossa profissão ela foi criada pela Lei 6888 de 1980 e o Decreto 89531, né, de 84. E o sociólogo, basicamente, é um analista da sociedade. Ele analisa um conjunto de informações, de dados, né, de indicadores. Ele faz análise da movimentação da sociedade, da cultura. Ele faz esse tipo de diagnóstico. Para tanto, ele usa as metodologias de pesquisa, né? Metodologia de pesquisa científica qualitativa, quantitativa, que permite, né? São essas ferramentas, né? Que permite com que ele faça seus estudos, suas análises. Então, o universo da pesquisa eleitoral via TSE, hoje, o profissional obrigatório, né? Que é condição que exista, né? Para validar a pesquisa, é o estatístico, né? Porque o estatístico ele faz o desenho da amostra e o TSE entendeu, por conta também de pressão, né, do Conselho de Estatística, que esse profissional tem que ser profissional obrigatório, né? Nós reivindicamos, já estamos numa luta já há algum tempo, junto ao TSE, que o sociólogo também tem que ser um profissional obrigatório nas pesquisas eleitorais, entendeu? Porque não se trata somente da amostra, né? Se trata de como você pergunta, a forma como você aborda a pergunta, como é analisada essa pergunta, entendeu? E essa questão do trabalho do campo também, né? Como que é acompanhado, como é que é monitorado esse trabalho de campo, né? São expertises, né, que o sociólogo agrega na sua formação, né? Então, a gente tem defendido, a gente tem brigado muito com o TSE, né, para que o sociólogo também seja imprescindível, né, porque o sociólogo, na verdade, seria o responsável pela pesquisa, né, porque a formulação, a elaboração do questionário, os cruzamentos, né, a formatação do questionário, a avaliação, avaliar, né, o questionário, isso compete ao formulário, né? Hoje a gente tem usado muito esse termo, né, que é o formulário eletrônico. Isso é de competência do sociólogo, né? O sociólogo tem mais expertise para fazer esse trabalho. Então, o que precede explicar aí, Sidney, primeiro a diferença entre a pesquisa, né, a quantitativa, que usa o método e tal, e é uma enquete, né? A enquete ela não tem uma abrangência científica, né? Então você tem um grupo de amigos, ou um grupo de WhatsApp, ou uma escola, um trabalho que você trabalha, e você faz uma enquete de algo que você queira saber. Então a enquete ela não tem uma metodologia científica, que é essa questão da amostra, né? A amostra é imprescindível para o trabalho de pesquisa, porque a amostra ela é representativa, né? A opinião de uma pessoa, ela representa a opinião de várias pessoas, né? Então, é importante que você faça uma estratificação no trabalho de campo que você for fazer e tenha uma amostra representativa. Então, a grosso modo, aqui a gente pode dizer que até 100 mil habitantes, a gente pode fazer 400 formulários e ter uma boa representatividade da cidade que você vai abordar, que você vai aplicar o seu formulário, a sua pesquisa. Na cidade, a gente tem usado muito aqui as zonas eleitorais, né? Porque tem zonas eleitorais na região central e na região da periferia da cidade. Nessa região da periferia da cidade, onde tem até maior população, né? A gente tem distribuído os formulários com um quantitativo maior para que esse formulário seja, para que essa pesquisa, né, esse levantamento de dados seja representativo.
E uma coisa também importante que você falou, não passou na minha casa, a pesquisa eleitoral ela não tem esse objetivo, né, de quando você está passando de casa em casa, você está fazendo um censo, né? O censo demográfico, está entrevistando todos. A pesquisa eleitoral, na verdade, ela é aleatória, né? Então, você pode usar domicílio, né, para entrevistar. Um domicílio pula e entrevista o 11º domicílio para ter uma amostra, né? Ou você pode fazer, que em geral é feito, fluxo, né? Você fica num determinado ponto, em determinados pontos da cidade, né, de uma determinada cidade, seja a praça, seja feira, né, local de grande movimentação, e você aborda as pessoas lá e aplica o questionário. E você tem que tomar alguns cuidados também, né? Quer dizer, é você que aborda a pessoa, não a pessoa que te procura, né? Essa é uma regra essencial na pesquisa, não entrevistar quem te procura. A pesquisa é aleatória, ela tem essa questão de grupo de idade, né? Determinada faixa etária, né? Acima de 16, você tem uma grade lá, né, para entrevistar, mas você não pode escolher, né? Fazer algo direcionado, porque senão fura o campo, né? O campo, depois, na hora de você levantar o resultado, ele não dá o resultado que você espera. Vai ser uma pesquisa distorcida e enviesada. Quer dizer, a pesquisa ela aborda a somatória de ideias, né? Somatória de opiniões, né? Então, é nesse sentido que o dado é tabulado, né? Quer dizer, você, quando perguntar, pegar um exemplo mais fácil, o time de futebol, né? Você não vai coletar numa amostra de 400, que vai ter os 400 times que existem no Brasil todo. Eles vão concentrar em alguns times que as pessoas têm maior preferência, né? Então, é esse somatório no caso aí, de opiniões, né? De opções que na hora de você tabular, você consegue chegar a um resultado, porque dificilmente a coisa vai ser muito dispersa, entendeu? Ela vai se somando a um perfil de opinião. Porque hoje o que acontece? Você pode propor uma pesquisa e ir lá no Tribunal Regional Eleitoral e registrar ela. Aí você, a única condição é que você faça uma amostra. Uma amostra, geralmente, você paga o estatístico, você tem essa questão com o estatístico, e ele faz a amostra de tantas... Só que não há preocupação em como foi elaborado o formulário, que perguntas, se foram direcionadas, se não foram direcionadas, está bem estratificada, está bem distribuída, está se perguntando perfil de renda, escolaridade, que é importante você abordar, né, numa pesquisa eleitoral. Até. Isso é importante até para o contratante, né, para ele saber o perfil, né, de respondente, né, de entrevistado que ele está fazendo, até para que ele possa, e esse é o pulo do gato da pesquisa, para que ele possa cruzar os dados depois. Né? Ele pode dizer, para que ele possa dizer que em determinada renda, a maior proporção de pessoas de uma determinada renda vota em tal candidato e na região mais abastada, por exemplo. Entendeu? Então, você tem essas facilidades de você ter essas ferramentas, né? Você ter esses instrumentais, você poder coletar esses dados. Mas o sociólogo é imprescindível para que ele possa avalizar essa proposta, né, de pesquisa, para que ela seja realmente qualitativa, realmente validada, né? Porque só a amostra em si não voga muita coisa, né? A nossa reivindicação, né, para que se tenha um sociólogo, esse profissional com expertise em método de pesquisa, é para que ele possa avaliar e validar esse trabalho, né, essa pesquisa. Instituições de pesquisa que eu confio, né, no trabalho, no caso o IBGE, Fundação SEAD, são instituições sérias, né, de coleta, análise de dados. No que diz respeito às pesquisas, o IPEC, que é um antigo IBOP, né, é um instituto sério, tem sociólogo elaborando, estruturando todas as pesquisas, assim como o Datafolha, que é o Mauro Paulino, que é sociólogo. Então, esses dois institutos, para mim, eu tenho bastante confiança quando eu abordo, né, analiso, vejo as pesquisas dele. Agora,
Paraná, pesquisa, tem umas outras milhões, aí é complicado. Esse dia mostrou uma com 800 formulários aplicado para presidente. É muito pouca amostra, para 200 milhões é muito pouca amostra. E outra, a pesquisa ela tem que ter a amostra, como que foi elaborada a amostra, ela tem que ter que cidades, né? Ó, foram aplicadas nas cidades tais, tais, entendeu? No período ela tem que ter todo esse arcabouço, né, de formatação para você dar credibilidade para a pesquisa. Agora, a nossa profissão ela tem um complicômetro aí, né, para no que diz respeito à inserção, né? Diferente de outras profissões liberais, né, que tem uma aceitação, uma inserção maior no mercado de trabalho, a profissão do sociólogo, uma pelo desconhecimento, né, do que o sociólogo faz, né, há esse desconhecimento da sociedade, inclusive a nossa entidade ela surge nesse sentido, né, para fazer um trabalho de valorização da profissão, falando que o trabalho, né, a expertise do sociólogo, mas também a gente tem alguma questões de estigma, né, de preconceito em relação ao sociólogo. Né? Para que eu quero um sociólogo aqui? Somos rotulados como bardeneiros, né, revolucionários júniores, na verdade, e a entidade, né, a NASA, ela surge nesse sentido, para a gente trabalhar com essa imagem do sociólogo, assim como que é um profissional, assim como os outros profissionais liberais, né, assistente social, psicólogo, economista, que vende a sua mão de obra no mercado de trabalho. Nós precisamos vender a nossa mão de obra no mercado de trabalho capitalista para a gente comer. Ponto, entendeu? Esse perfil questionador, revolucionário, marxista, leninista, que tem, né, sociólogo tem, essa conta, isso não pode ser só colocado na nossa conta, né, do sociólogo. Né? Outros profissionais também têm essa inserção, né, na sociedade, de militância, de querer mudar, que faz parte do profissional, da pessoa em si querer mudar, mas agora, a nossa profissão em si é uma profissão igual a uma outra que também vende a sua mão de obra no mercado de trabalho. E nesse sentido, a gente vem já reivindicando esse espaço, né, a maior inserção, e a gente vem já, por exemplo, no serviço público, né, a gente está encaminhando, né, solicitando para vários governos de estados e prefeituras ao contrato sociólogo, a gente está delineando as áreas, né, na área da saúde, o sociólogo pode fazer esse trabalho, na área da assistência social, na área do trabalho, né, que tem a Secretaria do Trabalho, o sociólogo pode desenvolver. Então, a gente tem reivindicado um mercado de trabalho para o sociólogo. Mais do que isso, a importância, a relevância desse profissional para o próprio sistema, porque quando você consegue fazer um bom diagnóstico, né, uma boa avaliação, um exemplo, né, avaliação e monitoramento de uma pesquisa, de uma política pública. O profissional que tem a maior expertise, que tem seus 4 anos lá de meta-pesquisa, ele tem essa expertise, essa facilidade de fazer os diagnósticos de pesquisa, de avaliação e monitoramento de uma política pública. Isso para qualificar, isso é imprescindível para o gestor, né? Porque qualifica a gestão desse gestor, a gestão, a qualidade do trabalho que a prefeitura, que o governo vai oferecer ao seu cidadão. E tem uma reivindicação que a gente está fazendo atualmente, que é essa questão do sociólogo no judiciário. Você tem no Poder Judiciário hoje o assistente social judiciário e o psicólogo judiciário. E a gente entende que cabe muito bem o sociólogo no Poder Judiciário também para qualificar esse setor, né, a área da justiça. Então, conscientizar, por exemplo, você tem hoje dentro do Sistema Único de Assistência Social, que não sei se você conhece, o Centro de Referência de Assistência Social. Esses centros de referência de assistência social são fantásticos, porque são não só equipamentos da assistência que você vai buscar benefício, encaminhamento para uma determinada situação que você está vivendo, mas é um espaço de debate político, que você pode aliar
o vínculo que a pessoa tem a um programa social, a um trabalho de formação de conscientização política. Né? Então, todas, a nossa entidade ela está se regularizando, né? E a gente tem agora a etapa de abrir a filiação, porque sem recurso, né, sem grana, você não consegue planejar, fazer atuação política, né? Então, a gente tem essa expectativa de ter um recurso para a gente fazer luta política. Quando eu falo luta política, por exemplo, a gente precisa fazer uma agenda em Brasília, para conversar com a Casa Civil, para falar da importância de criar o nosso conselho. A gente não tem um conselho federal como o assistente social tem, o psicólogo tem. O Conselho Federal é uma autarquia que ela fiscaliza a profissão, as atribuições e tal, e ela delimita o trabalho de um determinado profissional. Por exemplo, essa questão de pesquisa social, a gente defende que tem que ser espaço de trabalho do sociólogo. Né? Então, a gente está nessa luta, né, para criar o conselho, e você, com recurso, você pode ter grana para ir em Brasília, avião, essas coisas todas, e poder lutar lá para a criação do conselho. Com o conselho, você vai ter um órgão, né, onde você vai realmente poder marcar posição, poder fazer um enfrentamento político para criar mais postos de trabalho para o sociólogo, e a gente está nesse caminho. Quer dizer, com a filiação, a gente vai ter esse recurso, poder brigar, e concomitante, pode ser que esse seja um sonho, né, de criar o conselho e tal, mas assim, concomitante, esse trabalho é o trabalho de valorização da nossa profissão. Você, com mais sociólogos inseridos, né, nos órgãos, nas iniciativas, no órgão público, na iniciativa privada, você vai ter um corpo, né, de profissionais que você vai poder ter mais massa, mais quantitativo de profissionais, né, da categoria, para poder lutar por um melhor espaço da categoria e esse trabalho que a gente defende, que é de suma importância, que é esse trabalho de diagnóstico, de avaliação das políticas públicas. Quero agradecer o convite, agradecer a audiência aí de todos e todas. É isso. Este foi o Cortes do Resenha de hoje. Muito obrigado por seguir nosso programa e não esqueça de se inscrever na Rádio Resenha Podcast.